Boa noite. Hoje, dia 9 de fevereiro, estamos aqui para mais uma live do canal Trilha Espírita, mais um estudo. Boa noite, Karen. Seja bem-vinda. Cris, Sinara, Ana, sejam todas muito bem-vindas. E hoje com um tema tão maravilhoso que a Cris Oshiro, nossa convidada, vai vir nos esclarecer, nos trazer uma melhor compreensão. Sou médium, e agora? Então eu vi que a Cris já entrou, eu vou convidá-la aqui para entrar comigo. Vamos, Oshiro. Vamos só aguardá-la. Oi, Jane. Oi, cadê você que não está aparecendo? Câmera ao contrário. Agora sim. Que alegria recebê-la novamente aqui no Trilha, Cris. Igualmente, Jane. Estava com saudade. Nós também estamos com saudade de você. E um tema tão maravilhoso, né, que você vem nos trazer essa noite, que é Sou Médium e Agora. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer uma breve prece enquanto as pessoas vão entrando, para a gente se sintonizar aqui e irmos nos conectando. Jesus, querido amigo, nosso amado Mestre, nós te agradecemos por mais essa oportunidade bendita de caminharmos, de nos instruirmos, de aprender e promover a nossa evolução espiritual. Amigos espirituais que sempre nos assistem, rogamos neste momento que estejam conosco, que nos intuam, que nos equilibre, que o entendimento possa chegar a muitas pessoas, que elas possam também conquistar um pouco de tranquilidade diante das suas dúvidas, diante de suas dores. Obrigada, Jesus, que assim seja. Bom, a Cris Oshiro, para quem não conhece, ela é psicóloga, ela trabalha com terapias integrativas e complementares, é mestre Reiki, trabalha com constelação familiar sistêmica, autora do livro Amar é Decisão e é psicóloga, né? E a Cris, o interessante é que ela traz para a gente uma visão bem, eu vou falar assim, do que a gente percebe aqui no Trilha, né? Que você traz uma visão da mediunidade, do espiritismo que não é engessada. Por quê? Porque você trabalha com muitos profissionais que são também de outras religiões, porque a mediunidade não é uma coisa que acontece somente com o espírita. Acontece com o católico, acontece com o evangélico, acontece com o ateu. Então, no espiritismo, nós temos meios de estudar, de aprender. Mas e quando isso acontece com quem não tem, quem nunca ouviu falar em mediunidade? Então, aí que eu vejo que entra a Cris, com toda a sua amorosidade e capacidade, né, de estudo e sensibilidade para orientar essas pessoas. Cris, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda mais uma vez, com o tema Sou Médium e Agora. E agora era até uma brincadeira, né, Jane? E aí ficou bem bacana, porque na verdade é mais ou menos essa questão, porque de tudo que você falou sobre mim, fácil foi estudar tudo isso. Fácil foi aprender sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre todo o resto. Difícil foi o que faltou você falar, que eu sou médium. Então essa pergunta... E Perdão, agora? é médium. Essa pergunta é para mim, né? Foi uma pergunta que eu já me fiz muito.
Porque a gente acha que o ser médium é nos tornar algo muito especial. É, o tema traz toda a sensibilidade que pede, né? Não adianta a gente só entrar na teoria se a gente não se conectar. Todos os canais mediúnicos começam a fluir quando a gente fala. Igual a gente falar de reiki, só por falar de reiki já começa a fluir a energia do reiki. Quando a gente vai falar de um tema e a gente chama pela espiritualidade para nos orientar e amparar, a parte mais difícil, já demonstrando aqui na parte prática, é a gente se colocar à disposição como canal. Então, é aquela coceira na garganta, aquele travamento na voz, né? É o nosso rosto que muda, é o coração que acelera, a mão que fica gelada, ou fica quente, ou transpira. E não tem como falar de mediunidade se a gente não trouxer hoje para a vivência na prática. Quando a gente fala de mediunidade, se você hoje, quem está nos ouvindo, assistindo, seja agora ou depois, colocar lá sobre ser médium, sou médium, vai aparecer muita coisa. E muita coisa boa. Nós vamos trazer um pouquinho disso e vai estar ali, no livro dos médiuns também. Só que o livro dos médiuns ele vai ser de uma difícil interpretação para algumas pessoas. Bom, quando eu falo que é mais fácil a gente entender o espiritismo que a mediunidade, é porque mesmo os médiuns que já trabalham às vezes há muito tempo, têm muitas dúvidas ainda sobre o que é mediunidade. O maior medo do médium é o animismo. O que sou eu? O que é o espírito? Até onde eu vou? Até onde eu permito que o espírito venha? Até onde eu me misturo com os meus conteúdos, aquilo que o espírito está tentando comunicar? Em que momentos? Porque às vezes a gente acha que o médium, ele está o tempo todo ouvindo um espírito, vendo um espírito, recebendo a intuição de um espírito. Quando a gente fala assim, primeiro a gente tem que se perguntar, né? Qual espírito? Quais espíritos? E o meu eu? E as minhas vidas passadas? E aquilo que eu não conheço sobre mim ainda? Então, essa interferência, esses ruídos, às vezes a gente acha que está na M, né, na FM está na M. Não que a M tenha músicas ruins, pelo contrário. Mas às vezes vem com mais ruído. E às vezes a gente não percebe o ruído. Então, quando a gente vai falar de mediunidade, a gente precisa pelo menos começar a entender, Jane, que há muita dificuldade no autoconhecimento. E se a gente começa na percepção do autoconhecimento, o que é meu, né? Eu consigo separar melhor daquilo que vem do espírito. Então, se eu me coloco aqui hoje como canal à disposição, a gente precisa ter muita atenção para quem vai falar, quem vai usar esse canal. E é assim que muitos médiums, muitas vezes, entram em grandes confusões, e esses somos todos nós, são os dirigentes, mas as pessoas querem achar que o médium é acima do bem e do mal, que ele vai sempre... As pessoas procuram muitas respostas, e nas respostas vem muitos enganos. É por isso que o médium, geralmente, ele se exime de muitas respostas. E ele tem que estar muito bem preparado quando ele vai dar uma resposta. A gente, às vezes, vai escolher num centro com quem a gente vai tomar passe. Daí toma com o Verdade. primeiro, não resolve, toma com o segundo, não resolve. A gente faz isso com o pastor, a gente faz isso com o padre, a gente faz isso com o psicólogo. Eu vou até alguém falar para mim que eu preciso de 10 chibatadas. De muito tempo atrás. Aí essa pessoa me bate o suficiente e ela fala umas verdades. E às vezes eu é que quero escutar aquilo. Né? E o médium, Sim. geralmente, ele é mais quietinho. Caiu de novo? Não, Tá, deu uma não, travadinha. não. É que nós temos uma pergunta aqui da Tereza. Aí você vê se você quer fale agora ou pode falar. Ela disse que um amigo perguntou hoje o que fazer com a mãe dele, de 82 anos, diversas noites vê crianças, adultos desencarnadas, todos sofrendo, machucados, e não acredita em espiritismo. O que fazer? A mãe ou ele? A mãe.
A mãe dele, de 82 anos. A mãe dele não tem, a gente não tem que fazer ela acreditar em mais nada, né? A gente não tem que fazer ela acreditar em mais nada. São preces, orações. Um amigo me disse uma vez, um dirigente espírita, as preces, elas são as orações, o termo que quiser usar, são como passarinhos. Sabe os passarinhos do desenho que machucava e ficava voando os passarinhos ao redor? As preces são isso. Uma hora abre uma brechinha e todas as preces vão entrar. Ela já está, muitas vezes, sem dividir, sem fazer essa divisão do que é o plano espiritual. O que é já do plano espiritual? A gente está, como se diz, mais para lá do que para cá. A pessoa Sim. doente, o idoso, a criança. A criança antes dos 7 anos, principalmente. Ela está mais para lá do que para cá porque ainda não chegou. O idoso, ele está mais para lá do que para cá porque ele está mais perto de fazer essa transição. Não é que ela está morrendo, não é isso. Né? Pode acontecer conosco? Pode acontecer conosco também. Mas tem momentos que nós ficamos mais sensíveis. Por exemplo, quando a gente está de luto, que a gente perde alguém. O luto, ele nos coloca diante da dor, da brevidade da vida, as perdas, as separações. Então, a gente fala, né, se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é uma praga. O espiritismo, a mediunidade não é uma praga. Acho que é importante a gente falar isso, E nem o né? médium é um bicho esquisito, né, Cris? Eu queria dizer que sim, mas é. É um bicho esquisito? Oh, meu Deus! Ai, Jesus! Nós somos esquisitos. Muitas vezes a gente sente que está ficando louco, não é, Jane? A gente sente que está mais pertinho de ficar dentro de um sanatório. Se a gente vai lá no nosso lar, né, Tereza? A gente sente que está mais fácil da gente ficar do que a gente ir lá ajudar quem está lá. Quantos momentos o médium chora sozinho, surta sozinho, sente coisas do nada e não sabe explicar o que é aquilo. Então, tudo parece você. Não é uma questão de bipolaridade. É uma bipolaridade que não vai demorar dias. É uma bipolaridade no seu dia. Você dormiu de um jeito, acorda do outro. Daqui a pouco você está rindo, cantando. Daqui a pouco você está chorando. Daqui a pouco você está com raiva. Daqui a pouco você está com uma dor, cai de cama. E, de repente, de uma forma mágica, não tem mais nada. Aí tem dias que você só acorda, sente assim, nossa, tudo parece tão normal agora. Tomara que dure. Então, o médium é um pouco esquisito. Se a gente for olhar hoje na internet, tem podcasts com muito teor de espiritualidade, de mediunidade. É como se as mesas estivessem girando de novo na internet. E as pessoas estão curiosas para saber. Aí a gente às vezes julga o que o outro está falando, mas o outro está fazendo talvez um serviço, porque está tendo coragem de falar. E a gente tem pouca coragem. Eu falo porque parto de mim. É muito difícil a gente falar sobre mediunidade. E E a gente às vezes é muito... como que você orienta, por exemplo, uma pessoa que é de outra religião e chega para você nesse desajuste, nesse desequilíbrio, sem saber sequer ter uma ideia do que está acontecendo? Como que se dá essa orientação, né? Como que você procede? Primeiro que todo mundo tem uma ideia. E às vezes eles vão começar com aquela conversa dizendo assim pra gente, olha, não é que eu acredito nessas coisas. Eu não gosto muito de falar desses assuntos. Aí a conversa é sempre entre aspas. Toda conversa entre aspas, ela traz no inconsciente, já aqui, ó, nem tá tão lá no fundo, já tá aqui. Geralmente é médium, desde criança, é vidente. A família traz históricos de esquizofrenia, traz históricos de depressão. Geralmente aquela pessoa já passou tanta coisa na vida, muitas pessoas já foram nesses lugares, né? E não tem coragem de falar. Tem muito preconceito. Muitos médiums procuram outras religiões para tentar fugir da sua mediunidade. Muitos jovens, Verdade. inclusive, né? É muito tabu. Porque é muito difícil. Muitos E tem médiums como abandonam. fugir? Tem como Hã? fugir? Tem como Não, não fugir? tem. Não, não tem, eu já tentei. Você está diante de alguém que sempre estudou, desde os 10 anos de idade, a psicanálise de Freud, já te falei.
Uhum. E sempre foi a psicanálise, muito católica, né? Trazendo impresso nessa vida os resquícios das outras vidas em termos de religiosidade. Eu sempre li a Bíblia sozinha, sempre estudei muito, e para mim o espírita vinha com uma grande carga de preconceito, porque a minha avó ouvia vozes, passou por internações, a minha mãe não sabia sobre essas coisas. Então, antes de morrer, uma das coisas que a minha mãe falou foi: filha, você sempre foi diferente. Eu nunca pude te entender muito bem. Então, eu estudei em colégio católico, né? E como eu não sabia lidar com isso, eu fiz o melhor que eu pude dentro da religião. Minha mãe era catequista, o nome dos dois, né? Porque eles já desencarnaram. Para mim, o termo ainda era faleceram. O nome dos dois está no centro catequético de uma igreja. Minha mãe coordenava toda a paróquia, toda uma paróquia grande aqui da catequese. Era uma estudiosa e ela só falou com isso um pouco antes de sofrer o acidente, de morrer. E eu disse: mãe, mas se eu era assim, tão sensível, por que você não me ajudou a ver? Ela falou: filha, porque eu tinha pavor de que eu perdesse esse controle, porque quando criança, a minha sensibilidade foi usada de uma outra forma. Então, Jane, são as formas que a gente pode ajudar as nossas crianças hoje a entender que eu não preciso sair da minha igreja e ir para um centro, virar espírita para entender que a minha criança realmente está vendo alguma coisa. Até porque nas igrejas tem muito mais fenômenos do que nos centros espíritas. Eu preciso falar para os não espíritas que às vezes dá muito mais medo de ir em determinadas igrejas. Eu sempre fui de todas as religiões, de frequentar todos os lugares, todos os amigos. Então, eu tenho esposa de pastor, pastores, filhos de pastores, da igreja católica, padres que conversam comigo. Eu tenho amizades, assim, lindas e ricas. E a gente conversa livremente sobre essas coisas, sem preconceito. Que São as maravilha. pessoas que hoje estão no plano espiritual, que continuam trabalhando dentro das suas religiões, nas suas igrejas, auxiliando nesse trabalho de forma linda, sem precisar se converter a nada. Uma das coisas lindas é que a gente não precisa converter ninguém a nada. Então, quando chega alguém que não tem o conhecimento espírita, a gente vai no conhecimento da alma, dentro da linguagem da pessoa. Eu vou na linguagem da Bíblia, a gente vai respeitando a crença do outro. O espiritismo, a mediunidade, é isso. É a gente respeitar a crença do outro e não dizer: você precisa trabalhar, você precisa estar no centro. Tem médiuns, e podemos falar sobre isso, que não conseguem estar no centro. E não vão conseguir. Por isso que nós precisamos adaptar essa linguagem, porque também tem pessoas que têm alguns transtornos psicológicos que não vão ficar bem dentro do centro. E sensibilidade também, né? Cada um vai desenvolver essa mediunidade em algum lugar. Nossa, riquíssimo isso, porque respeita, né, o espaço do outro, respeita a crença do outro, sem impor nada. E você falou de crianças, Cris. Como que já chegou para você crianças assim que tem mediunidade, que o pai não está entendendo nada do que está acontecendo? Que orientação, se tiver alguém nos assistindo, que você pode passar para essa mãe, para esse pai? Porque nós sabemos que traz muito transtorno para a família toda, né? Porque é uma coisa que, para quem nunca ouviu falar, acha que é um bicho de sete cabeças. Então, como que você age? Primeiro que a mediunidade, o médium, é muito visto ainda como do demônio. Então, se você quer estragar a vida do seu filho, continua com esse pensamento. Não é que a minha mãe estragou a minha vida. Minha mãe me deu o que ela pôde, o melhor que pôde, e eu precisei, inclusive, de tudo isso para estudar algumas coisas e chegar no que eu sou hoje. Mas doeu muito e dói até hoje, porque eu seguro muito todo o processo mediúnico. É isso que a gente faz com uma criança quando a gente fala que é drama, que ela está vendo coisas, que essas coisas não existem. Ou o contrário também. Nossa, como meu filho é médium, ele vê coisas. Nossa, desde pequenininho ele sempre viu. Isso é pior. Né? Então, por exemplo, os meus filhos hoje são adultos, têm 18, quase 19, 23 anos. Hoje eles sabem sobre tudo isso que acontecia com eles quando eles eram crianças. Mas quando eles eram crianças, é dar a orientação na medida. O que mais chega para mim
São pessoas querendo que eu oriente, que eu atenda a criança, eu não atendo criança, mas eu dou muita orientação para os pais. A orientação para os pais parte desse pressuposto. Ouve com amor e atenção e tenha medida, nem 8 nem 80. Porque se você começar a enfatizar demais, essa criança não vai saber diferenciar fantasia e manipulação. E ela não vai fazer de propósito. Ela vai fazer simplesmente porque ela vai aprender que ali ela consegue um acesso. A criança faz isso o tempo todo. Cabe a nós adultos educar. Então, se eu vou sempre reforçando que ela é sensível, que ela tem uma mediunidade, que ela realmente vê coisa, ela não vai para a escola, ela não vai ter enfrentamento, nós estamos num pós-pandemia, enfrentamento é muito difícil. Para os médiumzinhos, adolescente, criança, está muito difícil esse enfrentamento. E aí, se eu vou ficando sempre na sensibilidade, eu não empurro para a vida. Então, se tem uma coisa que eu agradeço muito que a minha mãe fez também, foi me empurrar para a vida. E ela disse, filha, do jeito que você era, foi o melhor que eu soube para você poder ir. E é verdade. Então, a gente só pode agradecer tudo que nós tivemos e pegar aquilo que nós soubemos e recebemos e fazer melhor. Então, se hoje eu estou ouvindo uma live e vem esses questionamentos, eu posso procurar informação na internet, não precisa procurar a Cris, nem toda criança precisa de terapia, geralmente quase todos os pais. Eu diria que todos nós, amiga, todos nós precisamos de terapia. Terapia, em termos de educação para os nossos filhos, é mais ou menos quando a gente está dirigindo e tem um ponto cego no carro. Tem aquele ponto que se você não viu antes no retrovisor, na lateral, né? Você não vai ver que o carro está ali, uma moto principalmente. A mediunidade é mais ou menos isso. Então a terapia muitas vezes vai mostrar o ponto cego, e às vezes não é terapia, é uma orientação mesmo. Mas a gente pode buscar esses recursos e essas informações em canais como Trilha, por exemplo, né? Assistir às lives, onde é que eu acho sobre isso? Se for ler os livros do livro dos médiuns, vai ficar um pouco confuso, mas pode ler ali os livros do Chico, pode ler, vamos um livro básico, Violetas na Janela. Pode Perfeito, conhecer né? um pouquinho sobre essas obras bem básicas, né? Pegar um livrinho sobre espiritismo para criança, sobre mediunidade, não precisa mostrar para o seu filho, só começa a entender um pouquinho mais e que isso não é do demônio, porque se a gente chama anjo da guarda, se a gente chama o Espírito Santo, são nomes diferentes, mas se a sua criança está vendo, ela também, olha só, porque dentro de algumas igrejas, o dom da revelação, exacerbar o desenvolvimento da mediunidade, né? Quantos de outras religiões eu já vi fazendo revelações, aí eu coloco entre aspas, que eu via claramente que não era revelação, era manipulação num almoço de família. O médium faz isso, sendo espírita, sendo católico, sendo evangélico, sendo ateu, ele faz isso. Geralmente o ateu ele vai, sei lá, bebeu na festa da família, apagou, quando viu já falou, mas geralmente aí tem um espírito, ou um obsessor, ou um trabalhador que precisa, de repente, se aprimorar para poder trabalhar, de outras linhas de trabalho, ou uma mediunidade que está chegando ali, ele precisou daquilo para buscar o seu caminho em algum lugar, aí sim, recomendamos, vá a um centro espírita que seja sério, que você confie, que você goste. Sim, e é importante a gente entender isso das crianças, principalmente dos jovens, que nós tivemos, né, as crianças estão a cada dia mais nascendo mais inteligentes, mais sensíveis, com a maior percepção, com esse canal mais aguçado, né? Tem as crianças índigo, as crianças cristais, enfim. E quando isso já acontece na adolescência, Cris, porque a adolescência é aquele período que está todos os hormônios aflorados, que o espírito ele já tomou 100%, né, da sua capacidade, né, enquanto a criança ela ainda está com um pé lá, outro aqui, no adolescente ele já assumiu a sua personalidade mesmo do espírito. E ainda vem uma mediunidade, uma sensibilidade em desequilíbrio. Olha, é mais delicado na adolescência, por conta da característica hormonal, da sexualidade e da depressão. Junta tudo, é a bomba que é o adolescente. Nossa, Leva para terapia.
leva para terapia, porque o terapeuta vai orientar os pais, não fica só em cima da questão espiritual. Eu tenho visto médiums, dirigentes espíritas, dando orientações, falando que é contra psicólogo. Nenhuma pessoa séria que possa se sentir realmente à vontade, confortável com a sua mediunidade. A gente precisa lembrar que o melhor médium, ele passa pelos seus obsessores. Tá ali o filme de Valdo para mostrar. Então, Sim, já não, para não esquecer, além do filme da Criança Índigo, porque as crianças assistem e colocam os pais para assistir. As crianças assistem e falam, eu sou assim. E aí, o que você vai fazer com essa criança? Aí vai assistir Divaldo e Kardec. Kardec mostra, inclusive, a mediunidade das crianças, só que não foi alguém que foi lá e estimulou ser desenvolvida. Né? Ah, coloca a criança em educação mediúnica. Não é o caso. Mas também não é o caso de, às vezes, fechar a mediunidade, podemos falar sobre isso, e não é o caso de negar que uma criança tenha características, às vezes, de um adulto, na forma como ela vai dar uma comunicação. O adolescente também, mas ele vem mais misturado nas questões que ele passa naturais. De repente, depois que passa aquela fase dos 15, 16, 17, tende a dar uma melhorada, que é onde vai para um outro período de latência para entrar na faculdade, muitas vezes, né? O que está acontecendo é que a gente está muito no recurso da tecnologia hoje, o estudo está entrando num outro lugar, ou então entra num lugar muito que toma conta do intelecto, mas esse jovem, ele geralmente ele vai voltar depois dos 20 anos para a questão da espiritualidade dele. Tem muitos jovens que nos escutam, inclusive, que vão buscar, eles têm dito, Jane, que eles não se sentem bem no centro, quando eles recebem passe, né? Porque eles captam a alma do médium, não só o espírito. Ah, é importante a gente falar sobre mediunidade, sensibilidade, por exemplo, sobre ser sensitivo. Muitas a gente tem que começar a diferenciar o que é da nossa característica somente, né? Eu, Cris, eu posso ter no meu HD recursos que a parapsicologia vai trazer, por exemplo, de produzir fenômenos. E a espiritualidade, a mediunidade pressupõe um espírito interferindo. Muitas coisas a gente precisa diferenciar isso, são da nossa forma pensamento. Nós pensamos e damos forma. É como a gente ter airbag sufocando a gente, carregar balões. Então a gente precisa limpar muito o campo da mente, das emoções. Que a Vanessa tem falado aí todas as quartas, né? É limpar sim, o campo do pensamento, limpar o campo das emoções. certo. Porque isso vai interferir diretamente na mediunidade. Então, olha a sintonia. Eu acabei de abaixar a cabeça aqui, anotei, né, que eu para te perguntar. Então, o primeiro passo é começar a identificar, né, o que é meu e o que é influência. Seria por aí o primeiro passo, tanto para o jovem, para o adulto. É por aí que você começa esse diagnóstico, digamos assim? Mudou rápido demais. Você não estava sentindo muito daquela dor que vem com uma carga de emoção muito grande e passou. Geralmente, você vai passar várias vezes até identificar, nossa, é isso. Alguém te liga, alguém fala com você, a pessoa que você ama, que convive com você na sua casa, estava pensando, não estava passando bem, pensou em você, um amigo pensou em você, alguém morreu, principalmente alguém morreu. Né? E você não consegue identificar de onde vem aquilo, mas aquilo passa subitamente. Então, é uma dor muito intensa. Tem pessoas que vêm para tratamento dentro da psicologia que sentem, por exemplo, dores recorrentes em alguma parte do corpo, de ter que passar por internação no hospital para aquela dor passar. Quando a pessoa começa a aprender, ela não vai mais para a internação do hospital. Não, não é deixar de procurar o hospital quando precisa, pelo amor de Deus, gente. Uma das coisas que a gente mais fala é procure o médico. Procure o médico, fale com o psicólogo, mas os psicólogos também vêm para conversar comigo, para entender o que está acontecendo ali com os seus pacientes e com eles mesmos. Muitos psicólogos são médiums, né? Como muitos profissionais de outras áreas, mas os psicólogos, eles têm uma sensibilidade, uma habilidade, uma responsabilidade, e a gente mete a mão na cumbuca alheia várias vezes com aquela pessoa. Se não 2 vezes na semana, 1 vez por semana, então às vezes no mínimo 4 vezes no mês a gente está metendo a mão na cumbuca alheia. O que seria isso?
quem está com aquela pessoa que não quer que ela melhore começa a vir para o seu processo se você for médium. Por isso que é muito importante o psicólogo também entender sobre o espiritismo, não dentro de um contexto de diagnóstico de manifestação espiritual. Muitas vezes não tem manifestação, só tem uma doença que não passa, um transtorno psíquico que não cessa, remédio não ajuda. Então o psiquiatra também é muito bom, porque se o psiquiatra aumenta demais a dose, ou o neurologista vai mexer com essas funções que é da glândula pineal, vai colocar a pessoa suscetível a toda interferência espiritual. Aí ela vai para uma internação. Sim. A Sinara, que é a nossa amiga que sempre está aqui assistindo as nossas lives, é lá da Bahia, Salvador, acho que é Salvador, né, Sinara? Ela está perguntando como direcionar as crianças e jovens quando a família não aceitar, independente de como direcionamos. Essa dúvida dela, né? Como orientar uma família que não aceita o espiritismo, que não acredita. O caso mais grave que eu acompanhei de obsessão, e aí a gente precisa lembrar que tem crianças, às vezes, que tem até epilepsia, então veja que já estava muito forte no físico, tá? Então Nossa, pode colocar, eu vi N médiums, N lugares, N outras filosofias orientais, religião, ficar com ela 3 horas desacordada. Eu ainda estava começando, não sabia o que fazer ali, mas foi a melhor experiência que eu tive. Sabe qual foi a cura dessa família até hoje? Porque a mediunidade é tão grande que às vezes uma mãe que já sabe que é médium tem medo de dormir e tem medo de rezar. Então, quando a filha adoece, ela perguntou: como é que eu faço agora, Cris? Eu preciso rezar para minha filha. Porque quando reza, muitas vezes começa a vir como se fosse luz. Evangelho no lar foi a cura dessa família. E como eles fizeram o evangelho, com o evangelho segundo o Espiritismo? Não, porque a mãe tinha medo. Eles já leram todo o Novo Testamento da Bíblia, e eles, né, necessariamente, a base de formação é católica, mas eles não são praticantes, né? Leram todo o Novo Testamento, leram todo o Antigo Testamento agora, e livrinhos de mensagem, aguinha fluidificada, uma vez por semana eles fazem o evangelho até hoje, sim. juntos. Eles não frequentam religião nenhuma e têm muito medo da mediunidade e tudo baixou. Então a gente respeita e orienta dentro da crença da pessoa. Algumas coisas não vai melhorar, mas é com cada um e a gente tem que ser caridoso de entender que às vezes faz parte do processo, tá ali gritando. E a gente só acolher com amor, emanar as nossas orações, as nossas vibrações para essa família ajuda muito também. É importante você falar do Evangelho, né? Do Evangelho no lar. Que o Evangelho, ele é Jesus na sua casa, é receber essa energia, né? Essas bem-aventuranças, é acender uma luz dentro do seu lar. Então, independente da religião, é uma prática que todas as famílias deveriam praticar, é um momento de estar todo mundo junto, de procurar essa evolução espiritual, moral, né? E trazer um pouco dessa mediunidade com Jesus, né, Cris? Essa mediunidade, trazer essa mediunidade com Jesus através do Evangelho. A Sinara, ela está perguntando. Deixa eu só fazer um complemento, Jane, só numa parte que você Sim, falou, sim, e que é sim, uma angústia de muitas pessoas que às vezes fazem o evangelho sozinhas. Se você a intenção vale muito mais do que mobilizar a casa toda. Então eu trabalho com muitas pessoas e já acompanhei muitos casos que choram porque querem mobilizar os filhos, o marido ou a esposa e fazem sozinho. Faça sozinho. sim, É sim. muito mais válido a intenção e o equilíbrio nesse momento do que forçar e todo mundo estar ali. E aí essa vibração pode fazer evangelho todos os dias. Não vai funcionar. É. Ah, perfeito. A Sinara está dizendo que por algum tempo ela percebia, sentia, né, uma angústia. Eu acho que isso
é comum, assim, para quem tem essa sensibilidade, essa mediunidade, essa angústia, esse aperto no coração, esse choro fácil, essa mudança de humor, de temperamento, de mudança de... Parece que muda até do jeito da pessoa, né? Como se ela tivesse deslocada mesmo, em desequilíbrio, que na realidade está acontecendo. E ela percebeu que além dessa angústia muito grande, essa tristeza, geralmente logo depois ela recebia uma notícia que não era muito triste, que não era muito boa, né? Algum fato muito triste. Então é quando a pessoa não tem uma percepção, né, ainda do que vem, do que está acontecendo, dos sinais, né? Como lidar com isso, Cris? Às vezes, nós temos a percepção dos sinais, né, Sinara? Quantas vezes isso acontece? E mesmo tendo toda a percepção, a gente ainda é pego de surpresa ou demora. Muitas vezes o médium, ele quase que é adormecido e está ajudando no desencarne de alguém, não faz a mínima ideia. E depois chegam 3 pessoas falando que estavam sofrendo com aquele caso e você não sabia. E essas pessoas tinham ligação com você. Você não tinha ligação direto com quem estava desencarnando e precisava de ajuda. Né? Fazer orações não é manter a vida da outra pessoa. É muito pelo contrário. Muitas vezes só pedir para que esse caminho dela seja repleto de luz. Então a gente tem N desequilíbrios. Eu acho assim, hoje nós vemos muita coisa na internet sobre pessoas tóxicas, mãe narcisista, é o que mais tem, é campeão, borderline, transtorno borderline. É muito importante diferenciar, sim, os transtornos da personalidade, psíquicos, ok, mas muitas dessas pessoas têm grande desequilíbrio mediúnico. Às vezes não dá para conviver mesmo. Mas a gente só pensar que é tóxico e eu vou deixar, porque essa pessoa só estragou a minha vida, a gente tem que pensar que em tudo há uma ressonância, né? Se eu atraio muito, ou se eu tenho alguém assim, é porque eu tenho que aprender a conviver com isso também. Porque a toxicidade muito vista no outro, a doença vista no outro, é um espelho. Então eu preciso trazer de volta para mim, porque aí vem a caridade, vem o amor. E é uma palavrinha simples, e é tão complexa como o tema mediunidade. Empatia. A empatia, ela vai resolver tudo, que é você se colocar no lugar do outro, imaginar como ele se sente. E por falar em empatia, os empatas, que todo mundo fala, né? Eu chego no lugar, eu absorvo as energias, né? Como que é isso, né? Como que isso vem no meu campo, como que eu filtro, que é aquela coisa básica do fechar o umbigo, parece até que apareceu aí no Big Brother, porque eu vi uma notícia de alguém falando, mas eu não fui ler, né? Sobre fechar o umbigo. Muitas vezes você não precisa colocar alguma coisa, você, quando vê, você já está fechando o seu centro, e às vezes não é umbigo. Ou você cruza os braços aqui na altura do peito, ou põe a mão na cabeça, quase que fechando os ouvidos. Quando você coloca as mãos, você já está sinalizando no seu corpo onde o seu centro de força, os chakras, depende da linguagem de cada um, está absorvendo essa energia. Se você já percebeu que está fechando de alguma forma, comece a emanar. Né? Os reikianos, por exemplo, o reiki ajuda muito a equilibrar a mediunidade. Acho que até respondendo uma das perguntas, e isso eu vi de uma médium falando, né? Uma sensitiva que fala, e ela falou do reiki. O reiki ajuda, inclusive, as crianças a você fechar, e eu não quero trabalhar mediunicamente, mas eu consigo receber e doar, porque o médium é muito assediado pelos espíritos, porque ele tem muito ectoplasma. Então, a gente doa muita energia sem estar percebendo. Por isso que, às vezes, é bom fechar para que a gente não perca muita da energia vital também. Então, quando você vê que está fechando o umbigo, está fechando o seu corpo, pensa naqueles raiozinhos que vem do desenho da criança, veja que eu faço sempre analogia lá na criança, que é a forma da gente falar com a criança também. Tem o raiozinho azul e o raiozinho vermelho, um tá ganhando do outro. Às vezes a gente só quer puxar tudo pra gente e falar, deixa que eu dou conta disso. Sendo que às vezes eu preciso pedir para Deus, sentir amor e mandar para o outro. E aí eu não preciso dar toda a energia que às vezes eu nem tenho. E aí eu peço a Deus que renove a minha energia. Isso é o médium. O médium geralmente trabalha as 86 horas que tem no dia, né? Mas o nosso dia geralmente tem aí umas 46 horas de trabalho. Incessante, inclusive à noite. Mas é ideal que a gente comece a acordar refeito,
sabendo que é isso, mesmo sem ser espírita, mas estudar o espiritismo ajuda a gente a compreender a mediunidade. Sim, perfeito. E a Teresa colocou uma observação, né, que a gente cuidar para o evangelho no lar não virar uma reunião mediúnica. Tomar cuidado, né, com o tipo de prece que faz, como que você poderia orientar nesse sentido? E eu já apanhei muito com isso no começo, hein? Olha que eu não achava quem pudesse me ajudar. Fechei meu consultório, minha vida toda, eu trabalho como psicóloga sem parar, só há uns 6 anos, desde 2014, então vai para... não, já passou, olha que maravilha. Mas eu fechava porque eu não conseguia. Então, por exemplo, tem alguns momentos que se eu sei que a minha mediunidade fica mais suscetível, eu fui aprendendo o equilíbrio, mas eu não me exponho a situações onde eu não vou conseguir preservar. Muita gente, por exemplo, puxa muito para que o médium venha e de repente receba e te dê, sabe? Vai puxando dentro de você, no seu campo, essa energia. Por isso que é muito importante para o médium aprender isso que a Teresa colocou, é muito importante, porque senão vira mesmo uma reunião mediúnica, a gente precisa aprender, ter esse autocontrole, mas o autocontrole vem também da mente, a gente entender, só que mais do que entender a mente, me autoconhecer, eu preciso fazer terapia, eu preciso estudar o espiritismo, eu preciso me virar médium, ir para a educação mediúnica, não. A palavra que eu descobri, mas eu demorei, é aceitação. Quando a gente aceita o processo, aceita que é médium, dói menos. É mais ou menos aquele ditado, aceita que dói menos. Então, quando a gente aceita, a gente para de deixar isso fluir tanto. E aí, eu também não vou ficar orientando meu neto, minha neta, meu marido, minha esposa, meus filhos, o tempo todo, mediunicamente. É por isso que lá atrás, eu confundia muito, eu era muito preconceituosa, porque o que vinha muito no meu caminho, eu identificava muito como manipulação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado da ajuda, não virar manipulação, e o preconceito ao redor acaba aumentando. Porque vai chegar uma hora que, por exemplo, os filhos não vão mais querer participar, porque começa, né, a rechaçar, eu não quero isso. Então, o evangelho é para ser um momento leve, de instruções, e não de abrir um livrinho de leitura e falar, bem que isso aí caiu para você mesmo. Por isso que você está lendo, porque você precisava ler isso. Nossa, aí vira uma briga. É. A Tereza está perguntando qual o comportamento mais indicado para ser um médium mais produtivo na seara do Cristo. Qual o comportamento mais indicado? É. Decorar e praticar a oração de São Francisco de Assis. É linda, né? O, É o, dando que se o, recebe já começa de um bom pressuposto, mas não a gente esperar receber. Aí eu vou emprestar uma frase de Buda, né? Quando deixamos de esperar, temos todas as coisas. Então eu não preciso dar esperando receber, esperando a reciprocidade, porque aí vou emprestar da psicanálise, quanto mais expectativa, mais frustração. Então é dando que se recebe. Aquilo que você deu de coração, uma hora volta para você. O perdão que você deu, uma hora você vai receber também. Se alguém errou com você, você também erra com o outro. E quando a gente tem essa compreensão, nós somos médium a serviço o tempo todo, aonde quer que estejamos. O médium não é médium só dentro do centro. Pelo contrário, se eu deixo para ser médium só dentro do centro, ou aqui na trilha, né, aonde quer que seja, como é que fica no outro momento? Mas aí, Cris, deixa eu só entrar um pouquinho nesse pedaço, Jane. fica à Então eu sou vontade. médium, eu tenho que usar branco, eu não posso beber, não posso fumar, não posso nem ter muito desejo, eu não sei se crianças vão ouvir, que vem da matéria, da carne, né? Eu tenho que ser santo, eu tenho que ser um vaso limpo, como dizia Emmanuel, então eu não quero ser médium. Gente, primeira coisa, o médium é absolutamente normal. Aí sim, Jane, nós somos normais desse jeito. Nós não somos pessoas acima da lei, acima do bem e do mal, que sabemos todas as respostas. Estamos totalmente sujeitos aos erros. E se você procura um médium para obter resposta, não foi o médium que errou.
Foi a espiritualidade que vai te dar uma oportunidade, através do erro, entre aspas, do médium, para que você aprenda, cresça e busque as respostas dentro de você. Porque muitas vezes as pessoas procuram médium, quando eles sabem que é médium, só nos momentos escondido, nunca no grupo do WhatsApp, ninguém fala com você. O médium é extremamente solitário, muitas vezes, chora sozinho, cresce sozinho, e na hora que ele precisa de um abraço, muitas vezes ele conta com esse abraço da espiritualidade. Né? Porque as pessoas procuram médium geralmente só naquele momento onde morreu alguém que precisa, porque viu os sinais e que está vendo que está ali, está a prova incontestável que a vida continua. Porque não importa a religião. Porque é tão difícil ser médium e estar diante do outro. O espírito só quer te dizer que ele te ama, que ele está ali e que a vida continua, ele só quer te pedir perdão. E às vezes a gente não pode falar. Então era por isso que eu fechava o meu consultório, e hoje eu fecho a minha boca. Só que quando eu fecho a minha boca, eu fecho também os canais. E em grandes momentos eu já tive grandes dores, porque dói na gente, o espírito está ali, dizendo, pelo amor de Deus, eu não vou embora enquanto ele não me ouvir. E a gente precisar quase que falar em voz alta que ele tem que ir. Que ele não tem como a gente dizer para aquela pessoa que é o pai, que é a mãe. Então, grandes erros que vêm às vezes, não é fácil ser psicóloga, por exemplo, e ser médium. Como eu já falei para você, não dá para desistir da mediunidade. Eu já tentei. Tentei, me machuquei muito, fisicamente, né? Para a gente ter 5 órgãos a menos, foi muito esforço, porque era muito sofrimento. Mas é mais fácil desistir da psicologia. Cris, Coisa, temos o que ser mediúnico e autocontrole. Mas não é fácil, Jane. Cris, tem muitos médiuns internados nos hospitais com doenças psiquiátricas, ditas psiquiátricas, porque chegou a um nível de não se conhecer, de entender, de compreensão, que se tornou uma doença também? É possível? Aquilo que eu falei sobre a medicação é necessária, mas se errar a dose, lembra aquele caso que eu falei da obsessão, né, num nível grave? O pior foi quando aumentaram a dose no hospital, né? E aí o que aconteceu foi de parar na UTI por conta de uma influência espiritual muito severa. Então isso pode acontecer não só no hospital psiquiátrico, no hospital com uma gripe, um Covid, uma epilepsia, uma enxaqueca. Muitos médiuns estão doentes. É muito difícil. Por quê? Porque a gente deixa de usar a energia que a gente tem, de alguma forma, a gente condensa ela dentro do corpo. Essa energia não canalizada no trabalho mediúnico, e aí é importante estudar e pedir a Deus que venham pessoas boas e que você possa ser compreendido pelo seu psicólogo, pelo seu psiquiatra, pelo seu médico, né? Hoje existe aí a medicina integrativa que caminha junto com a medicina tradicional, e a espiritualidade, eu falo que é um tripé. A gente não pode deixar um que é como esse suporte aqui. Não ia estar firme. Ele balança, na verdade ele nem para em pé. Então, às vezes, nós temos no nosso tripé um que está quebrado e a gente ainda fica escorando. Quisera eu poder dizer para quem é médium, eu não sou médium, só sinto todas as coisas, mas eu não sou médium. Mediunidade pressupõe muito a influência de um espírito, né? E vem muito da sua condição orgânica também. A carga genética seria mais pelo núcleo que você vem e partilha aquilo com uma tarefa. Então, muitas crianças vão adoecer, espernear, até que o seu pai e sua mãe cheguem no lugar que precisa chegar. Deus não leva ninguém da gente para que a gente chegue num centro. Deus não levou meu pai e minha mãe para que eu entendesse a mediunidade. Não que lá atrás, há 15 anos, eu não tenha ficado muito brava com Deus, mas Deus não ficou bravo comigo. Deus me colocou no colo, falou, Jesus, toma conta aí, ó, segura essa menina no colo, uma hora ela volta, e aí abriu sim a mediunidade, tudo que eu segurei toda uma vida. Mas os meus pais não morreram para que eu pudesse ser médium. Eles tinham já cumprido uma missão. Então, por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha que porque precisa chegar num caminho, perdeu alguém. Não, é o contrário. Essa pessoa já cumpriu sua tarefa, sua missão aqui. Ela podia só seguir, que nem nosso amigo Mirko. Ele Sim. podia só seguir.
É isso. Verdade. Para orientar a gente, ajudar de lá para cá. Ah, existe uma corrente, né, na medicina já de ter esse lado da espiritualidade no diagnóstico, no tratamento do paciente. Mas a Tereza trouxe aqui que ela leu uma pesquisa da AME que 85% dos pacientes gostariam muito que os médicos falassem sobre a espiritualidade com eles. E o que nós percebemos muitas vezes é que o médico ele tem uma certa dificuldade, né, em tratar de espiritualidade, porque é ciência, né? Ele é formado para o lado ciência. Então, você tem muitos profissionais que te procuram, que sem compreender ou querendo entender melhor essa questão para ajudar os seus pacientes? Muitos, muitos, não. Mas o suficiente e em especialidades médicas, como a oncologia, por exemplo, para ter resultados significativos, doutores em psicologia, doutores, que não são espíritas, para ter resultado suficientemente significativo para a gente entender que é muito complicado. Eles fazem um trabalho silencioso. Os psicólogos que são espíritas, eu não sei se todos são médiums. Eu ouvi uma vez uma palestra do Rossandro e ele falava, eu não sou médium nesse nível para poder falar sobre isso. Então, muitos psicólogos espíritas e médicos não são médiums ostensivos. O que é o médium ostensivo? É um médium que chega bem perto da loucura, que é tudo isso aí que a Sinara colocou também, que nós falamos aqui. E é muito complicado. Então, é mais fácil o médium deixar de ser médico ou psicólogo. Ele esperneia o tempo todo com a profissão dele ainda, porque está mudando. Mas é um risco que a gente corre. Mas é muito difícil. Cris, você mistura as coisas, então seu atendimento psicológico, o atendimento espiritual, quem passa por terapia comigo sabe muito bem a diferença. E sim, tem pessoas que já me ouviram fazer palestra e que chegaram e meio que sabiam, ou faziam educação mediúnica e eu não sabia, né? E me procuraram querendo saber ou algo dentro da mediunidade, ou dó. Então, a Eu Tereza coloquei a colocou pessoa aqui bem. Porque eu devolvo, Jane, para a pessoa. Ah, você está vendo meu pai? Fala, você está vendo, onde que está? Se você me perguntou, você está sentindo. E aí eu devolvo, onde você está percebendo. A única diferença do psicólogo, médium, e espírita, mas médium, é que a gente devolve para o outro e compreende quando o outro fala aquele tipo de loucura que a gente conhece bem. Aquele tipo de situação que parece que não tem tratado nenhum, que você vai olhar na internet, vai olhar nos livros, vai participar de estudo no centro e nunca ouviu falar. Eu tenho pessoas no meu caminho que eu só consigo ajudar porque eu passei algumas coisas que hoje eu identifico, mas que eu não consegui ajuda nem mesmo dentro do espiritismo. Aí os livros iam chegando para mim, aí eu falo no processo mediúnico. Eu chegava, pegava um livro e pegava na página que eu precisava. Aí vinha a explicação. Não era na educação mediúnica. Mas o que a gente precisa fazer? Ler. bvespírita.com, Biblioteca Virtual Espírita. Os livros e áudios estão gratuitos ali. É informação. E o que você precisar, se você pedir, vai chegar no seu caminho. sim. Só esclarecendo aqui que AME é a Associação Médico Espírita. Então, nós temos excelentes profissionais, né, que também estão lá na Associação Médico Espírita e fazem um trabalho maravilhoso. E então é isso, minha amiga. Nosso horário nos chama para o fim, né? É tão importante essa live para desmistificar essa questão da mediunidade, porque com certeza isso vai estar cada dia mais presente na nossa vida, na vida das nossas crianças, dos jovens, né, dos adultos. Então é importante que a gente tenha um olhar com amorosidade realmente em torno dessa capacidade aí de percepção do invisível. Acho que nós falamos 5% do tema.
do que é tão amplo, mas está aí. Os livros, tantas palestras disponíveis, a gente buscar conhecimento, informação e, mais importante, tirar o preconceito. E amar também um pouquinho os médiuns, os que têm coragem de dizer que são, e porque não é fácil. Eu acho que é o primeiro momento que eu falo assim publicamente que não é dentro de um centro. E a gente tem que se preparar para isso, porque outras pessoas estão falando. As portas do Trilha estão sempre abertas para você vir enriquecer com esse conteúdo, com essa sua experiência tão maravilhosa, que não foi por acaso, né? Quantas pessoas hoje você auxilia, quantas pessoas você ampara. Então, que Jesus te abençoe grandemente, abençoe essa sua percepção, né? Essa sua amorosidade. E você quer fazer alguma consideração final? Fica à vontade, Cris. Só para que a gente possa manter o canal aberto, o canal do amor. Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quando nós estamos aqui, nós já estamos trabalhando com todos esses que nos ouvem no entorno, no invisível. E nessa trilha de luz, eu agradeço todo o carinho e também devolvo a vocês, né? Peço a Deus que continue abençoando sempre. E essa espiritualidade linda, os mentores, que auxiliam e contribuem para o nosso trabalho. Hoje é muito válido e muito rico que eu posso aceitar ser espírita e dizer publicamente que sou médium. E também que vocês possam entender que o médium é essa pessoa normal, é essa pessoa comum. Não julga o outro, não exige do outro, não coloca num pedestal. Nós somos iguais, não idealiza, porque foi o que fizeram com Jesus. Longe de nós colocar no tamanho dele, mas se ele voltasse seria a mesma coisa. A gente idealiza tanto e depois vai lá e crucifica. É o que a gente faz com o outro o tempo todo. Com o dirigente, com o colega, com quem dorme do nosso lado. A gente idealiza e depois crucifica. Então que a gente possa só entender a mediunidade nessa esfera do amor. E o amor resolve tudo. Você sabe que Gratidão. me veio aqui uma coisa que até me emocionei, que o nosso amigo Mirgon, né? Nós temos esse querido amigo em comum que continua do lado de lá e nós do lado de cá, e ele sempre dá umas dicas. Então, muitas vezes a gente fica aflito, né? Ah, como que eu vou fazer isso? Eu vou errar, não sei o quê. E essa questão de querer tudo ser perfeito, né? Porque dar cara a tapa aqui numa live não é fácil. E aí ele sempre dizia assim, antes feito do que perfeito. Então, abrace, né, essa sua sensibilidade e vai com paciência, servindo, que tudo vai dar certo, Eu tá? preciso dizer Antes uma feito do coisa. que perfeito. Eu e o Milton crescemos juntos nesse processo, ele dando os estudos e a gente mediunicamente aprendendo a aceitar o processo mediúnico. E um dia a gente pode falar sobre os tipos de mediunidade, mas o Mirgon hoje me veio muito presente. E na prece inicial, antes de você me chamar, eu disse a ele, Mirgon, estamos aqui. Eu não vou dizer para você que eu senti ele aqui, pertinho, na minha mediunidade, não. Mas, com certeza, se há uma transmissão que é feita do lado de lá, igualzinho no filme Nosso Lar, o Mirgon assistiu. Com E seu certeza. rosto brilhou. Gratidão, Jane. A amizade de Então, vocês é muito rica. da próxima vez ele veio aqui me visitar, então se ele foi aí, para eu não ficar com ciúme. Grande beijo a todos que estiveram junto com a gente. Um grande beijo, Cris. Nós amamos você, tá? Gratidão. E Que bom, compartilhem, Cristina. gente, essa live foi tão descontraída, foi muito bom, assim, falar de um tema tão carregado, de forma tão leve. Isso que eu mais gostei dessa live de hoje. Um grande beijo para todos vocês. Beijo. Até Tchau, a tchau, próxima. Jane. Tchau, Gratidão. tchau. Eu que agradeço.